Boa noite, André. Boa noite, César. Boa noite. César, você viveu a experiência como jogador, você sabe o que é passar pelas categorias de base, essa transição e tudo mais. Até por essa experiência também, hoje como técnico desses garotos, qual a importância de uma vivência como essa? Ter experimentado 3 jogos no nível profissional, com torcida no estádio. O que é que isso acrescenta no desenvolvimento de um atleta? Já que, pelo menos até o momento, a gente não sabe o que é que vai mudar, esse pode ter sido o último jogo do Sub-20 nesse comecinho de temporada. O que é que acrescenta uma experiência como essa? Boa noite. Eu acho que acrescenta muita coisa. Você viver a experiência profissional, jogos pesados assim, né? Fisicamente, nós temos jogadores de 16, 17 anos, a média de idade eu acho que é 18 anos e meio. E pegar jogadores já formados, jogadores que já têm uma rodagem, já têm a malícia do futebol, né? Sabe, às vezes numa dividida na bola, vem por cima e os meninos, a cada jogo que passa, eles estão melhorando, né? E isso aí tem nos dado muita alegria, sabendo que nós estamos formando não somente atletas, mas atletas vencedores, atletas que vão saber lidar o que o futebol faz, né? Muitas vezes você está perdendo um jogo e às vezes vem a pressão da torcida, você está atrás do resultado, e aí às vezes você fica receoso, e não, os meninos estão crescendo. À medida que está tomando o gol, parece que eles estão tirando o peso das costas e começam a jogar. Isso aí está sendo muito bom, acho que a avaliação que eu faço é uma avaliação boa, e não é só para os dias de hoje, é para a carreira. Eles estão vivendo uma experiência e à medida que você vai contratar jogadores, você quer contratar jogadores que viveram muitas experiências principalmente boas, para que no futuro, se eles estiverem passando para uma condição semelhante, eles já sabem o que fazer. César, boa noite, André, boa noite, pessoal. Eu gostaria de saber de você, na tua avaliação, se esse time que fez esses jogos, a garotada, se tem boas peças para o Pepa aproveitar. E gostaria também que tu comentasse sobre a personalidade dos meninos. Porque a gente falava depois do jogo contra o Decisão, tirou o peso da estreia contra o Afogados, tirou o peso de jogar na ilha. E hoje o Sport, na minha avaliação, acredito que na sua também, fez o melhor jogo. A personalidade e a maturidade desses meninos de enfrentar um candidato ao título e praticamente não sofrerem tanto, né? As chegadas do Retrô foram em bolas de fora da área, chute a longa distância. Sim, a gente, os garotos, à medida que os jogos vão passando, eu acho que na outra entrevista eu falei a respeito disso, à medida que você vai passando, você vai ganhando confiança, né? A ansiedade você vai perdendo, você vai vendo que você tem capacidade, como a gente sempre fala para eles, errou, não tem problema, continua, tem que ter personalidade. Para ser jogador profissional e jogar no alto nível, jogar em equipes de primeira divisão, você tem que ter personalidade, né? Tem que ter coragem para jogar, e os meninos estão mostrando isso a cada jogo. Hoje foi um jogo, o nível técnico foi bom, eu acho que eles fizeram um bom nível técnico, apesar de termos alguns erros de transição, que é natural, mas acho que a personalidade dos meninos e a coragem para jogar, isso aí tem que ser um ponto muito importante. A outra pergunta que você perguntou foi a respeito dos atletas que serão pontuados. Olha, isso aí o professor Pepa ainda vai conversar com a gente, né? Mas nós vamos, claro que vocês estão assistindo, estão vendo que tem jogador que tem capacidade de compor o elenco profissional e fazer sua carreira. Isso aí, mais para frente, nós vamos conversar com o professor Pepa e ele vai ver qual a necessidade, né? E escolher os atletas. César, boa noite, parabéns pelo resultado. A gente que acompanha o futebol local, a gente vê a pressão, né, em relação aos treinadores e principalmente a auxiliares que estão iniciando a carreira no futebol. Você acaba sempre assumindo esse cargo no esporte em momentos de dificuldades, quando um treinador é demitido ou no início de Pernambucano com o Sub-20, e mais uma vez você entrega, né? A gente não sabe se os garotos vão continuar, 100 derrotas com 3 empates. Na Série B do ano passado também você teve bons resultados, e mesmo assim a gente vê alguns torcedores criticando as formações que você opta, algumas vezes pedindo até a sua saída do clube. E eu queria que você falasse sobre isso, esse seu sentimento em relação a isso. Sempre que você assume nessas dificuldades, você consegue entregar os resultados, e mesmo assim a gente vê alguns torcedores ainda nesse kikiki em relação a você, né? Olha, boa noite. O torcedor, ele é muito exigente, né? O torcedor de esporte. Todas as vezes que eu entro, é a minha função, eu sei qual é a minha função, eu
estudei para isso, estou me qualificando cada vez mais, né, fazendo os cursos. Tenho experiência de ter vivido jogando dentro, né, e vivido o vestiário de várias formas. E eu vou ser bem sincero para você, eu não vejo rede social, cara. Me desculpa, é algo que eu tenho comigo, eu não vejo crítica, não vejo elogio. Eu procuro fazer o meu trabalho, né, junto com o pessoal, com o Thiaguinho está sempre me ajudando, o pessoal, o João, a galera que fica, né, que são o pessoal da casa. E nós sempre nos fechamos ali, Duda, Júlio, nós nos fechamos e fazemos o nosso trabalho, que é esse. Nós temos que entregar o melhor para o clube, para que o clube mantenha a estabilidade e consiga seguir e alcançar os objetivos do ano. E, sinceramente, assim, eu não me preocupo com as críticas, né? Eu não sou de ouvir muito. Desde quando eu era atleta, eu tive isso comigo. Meu irmão, vai reclamar. Se ganhar, vai reclamar. Se perder, vai reclamar. Se empatar, vai reclamar. Eu sei que tem cara que, às vezes, não está contente com nada. É o ser humano. E eu respeito, né? Mas, porém, eu não ouço. Entra no ouvido, sai no outro. Não pesquiso rede social. Eu procuro sempre entregar o meu trabalho da melhor forma possível, com muito profissionalismo, né, com muita dedicação, né, a gente vive isso aqui, a gente não está aqui por estar, a gente vive, a gente sente quando o time não está bem, a gente sente como o time está bem, quando está vencendo a gente fica feliz pra caramba, então eu acho que esse é o pensamento, né, como você falou, às vezes tem cara, mesmo com os resultados sendo entregues, pessoas reclamam, faz parte, o ser humano muitas vezes, eu sei que não é a maioria, às vezes é uma minoria, e para mim não faz tanta diferença, entra no ouvido, sai no outro, eu procuro manter, eu tenho a minha autocrítica, às vezes melhorar ou alguma coisa, né? A gente trabalha e estuda para isso, e quando a gente vê que errou, a gente tem humildade para reconhecer e fazer as mudanças, mas nós estamos vivendo o dia a dia, os jogadores, nós entendemos quem pode, quem não pode no momento, não é chegar a colocar alguém que está sendo pedido, mas e a semana, como é que foi a semana? Foi boa? Treinou bem? Né? A gente teve o Gago, que ele ficou lesionado durante um tempo e ia pedindo, por que ele não está titular? Ele não está titular porque ele ainda não está 100% fisicamente. E aí quando ele teve condição, ele jogou o jogo, né, fez o gol, hoje entrou como titular. A gente está entendendo o momento dos atletas, né? A gente está a semana inteira, então a gente faz as escolhas, não é por ser mais bonito ou mais feio, não. A gente faz escolhas para que o Esporte Clube do Recife ganhe, né? César, boa noite, André. Você estava falando sobre a questão de avaliar, né? Sobre esses atletas que estão entrando, a gente percebe que, de fato, houve uma melhora muito grande do último jogo, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o Marcelo Aju, que é um atleta que já teve uma história complicada aqui no esporte, né, extracampo, com seu empresário, e hoje mostra que deu aquela volta por cima, muito importante. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Zé Lucas. Eu falei na semana passada sobre ele, mas é um atleta que vem chamando muito a atenção. E aí tem torcedor já falando que ele tem que estar integrado ao principal. Eu queria que você fizesse um balanço lá da pré-temporada, porque você entrega, se caso acabou hoje, a gente não sabe, mas você vai entregar um time sem perder, porque teve a pré-temporada, teve o Laguna, venceu, teve o Jaguar, empatou, aí Afogados empatou, decisão e o Retrô. E aí você vai entregar um time sem perder na competição, né? Por mais que alguns torcedores que quisessem os 3 pontos, mas o mais importante, eu acredito que é não perder. E eu queria que você fizesse também uma avaliação sobre esses 2 atletas, sobre o Marcelo Aju, cresceu muito, participou hoje do gol, e também o Zé Lucas, que é um jovem atleta que muita gente já está pedindo ele ali no profissional. Obrigado. Boa noite. Claro, são jogadores que têm se destacado, né? Mas para eles se destacarem, o coletivo tem que estar bom. O coletivo estando bom, as individualidades se destacam, que é o caso do Zé Lucas, do Marcelo Aju. Tem outros atletas também que têm se destacado. Às vezes a gente só vê quem está com a bola no pé, né? Quem analisa o jogo, às vezes analisa só quem está a bola no pé. A bola é o atrativo, é o epicentro do jogo. E nós conseguimos ver o jogo invisível, aquele cara que às vezes taticamente, com a bola ele às vezes não está aparecendo tanto, mas taticamente ele aparece muito e é muito importante para a equipe. Então a gente trabalha o conjunto, trabalha o grupo, a unidade, são todos atletas, não é um, né? Esse está se destacando porque o coletivo está forte. Então a gente procura dar
parabéns a todos os atletas, né? Independente, uns vão se destacar mais, outros menos. Isso faz parte do futebol, não é só no esporte. Em qualquer outra equipe aí vai sempre assim, sempre vai ter um que vai se destacar mais. Zé Lucas é um garoto jovem, né? 16 anos, que está começando a sua carreira, né? Tem muita capacidade. O Aju já estava aqui com a gente, né? Teve um problema, mas às vezes a falta de instrução acaba se tomando decisões erradas, e ele teve a humildade, reconheceu, está aqui hoje, está representando bem a equipe, está honrando, né, a instituição. Então são jogadores de qualidade que quem só tem a ganhar é o esporte. Boa noite, César. Falando um pouco mais sobre o jogo em si, né? O jogo de hoje foi de fato o maior desafio do esporte até aqui com esses garotos. O que você considera o ponto de virada? No primeiro tempo muito difícil, muito fechado, duelos, principalmente no meio campo, o Retrô estava ganhando, se impondo muito fisicamente. Mas qual foi para você o ponto de virada no segundo tempo? Que o Sport conseguiu crescer, mesmo tomando aquele gol, conseguiu buscar o empate e até no final ali poderia, né, talvez conseguir uma vitória, né? Questão muito de decisão na frente do gol, no último terço de campo. Mas como é que você avalia em si esse jogo dos atletas, o jogo de hoje contra a equipe do Retrô? Olha, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito trucado, né? Nós tivemos um pouco mais a bola, tentamos sair jogando, tivemos a coragem de tentar sair jogando, mesmo sabendo que o Retrô iria nos pressionar. E a gente tinha algumas jogadas e a gente não abre mão de jogar. Os meninos têm que aprender a jogar com pressão, jogar pressionado, e eles não tiveram medo de fazer isso. Claro, o Retrô é uma equipe fisicamente mais forte, né? Jogadores mais experientes, e aconteceu que eles começaram a ganhar os duelos, né? No 1 para 1. Tínhamos espaço, os espaços estavam lá no campo, a gente falou para os meninos, tanto é que em alguns momentos que eles conseguiram clarear o jogo, trocar o corredor rapidamente, tinha espaço, e eles fizeram algumas jogadas, tivemos a bola nesse momento. No segundo tempo, nós estávamos bem no jogo, né? O jogo continuou um jogo trucado, um jogo de muita marcação, o Retrô mudou o sistema, né? Trocou os pontas, e aí dificultou um pouco para a gente do lado esquerdo nosso, direito deles, né? Nós trabalhamos sempre fechar o corredor central, e na primeira oportunidade que eles tiveram, ele achou um passe entre linhas nosso ali, e foi o momento da falta, a hora que eles fizeram o gol. Tomamos o gol, a princípio meio que começamos a correr desordenadamente para pressionar, e aí depois nós conseguimos equilibrar, tivemos lucidez, né? Trabalhamos a bola, conseguimos chegar no último terço ali, fazendo cruzamento, chegando próximo à área, e numa bola parada conseguimos fazer o gol de empate, e até tivemos mais ali no finalzinho do segundo tempo, mais jogo assim, tivemos mais próximo da área, mais próximo de fazer o segundo gol. Isso aí é para parabenizar os atletas, porque eles conseguiram, como eu falei, não é fácil sair perdendo dentro da ilha, com a equipe que é uma provável também finalista, né, que também vai brigar pelo título, a equipe que fez um grande ano passado, foi campeã brasileira, então a gente fizemos um bom jogo. Eu acho que os atletas entenderam, e no segundo tempo eles conseguiram fluir mais. Quando tomou o gol, eles meio que, vamos jogar, que a gente sabe jogar, e eles conseguiram fazer um bom jogo.